Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é regra de fé suprema para a nossa vida. É por isso que não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quanto tempo do seu dia você reserva para escutar a voz do Senhor? Cada um de nós precisa se perguntar e honestamente procurar reservar um tempo do nosso dia para escutar, refletir e rezar a palavra de Deus. Temos diariamente esta oportunidade aqui no Palavra da Salvação, como comunidade de fé, de nos colocar diante da palavra e permitir que ela nos interpele. Por isso, mais uma vez eu te convido, meu irmão e minha irmã, acolha a palavra que hoje o Senhor dirige ao seu e ao meu coração. Vamos ouvir com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma realidade fundamental. O mandamento primordial, o primeiro de todos os mandamentos. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Que cada um de nós se coloque diante da mensagem do Evangelho também com este profundo desejo de compreender, não somente com a nossa inteligência, mas sobretudo com o nosso coração, qual é o mandamento primordial de Deus para a vida de cada um de nós. O Evangelho diz que esta pergunta pelo mandamento primordial, ela é feita por um escriba. E é muito importante a gente tomar consciência disso. É um escriba que se aproxima de Jesus para fazer esta pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E por que é importante a gente identificar que este que pergunta é um escriba? Ora, porque os escribas eram justamente os estudiosos das leis religiosas daquele tempo. Então, justamente por isso é curioso, porque como um doutor da lei, poderíamos dizer que seria uma espécie de um teólogo nos dias de hoje, ele sabia quais eram os mandamentos e, portanto, qual era considerado o primeiro de todos os mandamentos. Mas ele se aproxima de Jesus para fazer esta pergunta, certamente para querer colocar Jesus em algum tipo de dificuldades. Mas Jesus, como verdadeiro mestre, responde com maestria. Primeiro, vale dizer que, para os escribas, os doutores da lei daquele tempo, o mandamento primordial, alguns diziam que era o mandamento do sábado, o respeito ao sábado, guardar o dia do sábado. Outros diziam que o mandamento primordial era aquele que proibia a idolatria. E Jesus, diante da interrogação do escriba, aponta para um outro mandamento. Como responde Jesus a esta pergunta deste escriba: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Diz o Evangelho: Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel,
O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. É muito bonita esta resposta de Jesus sobre o primeiro mandamento. Primeiro que Jesus começa com um imperativo que pede escuta, ouve, ó Israel. Escutar. Muitas vezes nós perdemos esta virtude de escutar. Temos muito mais facilidade de falar do que escutar. E quando escutamos, escutamos a nossa própria voz ou os gritos interiores, mas não sabemos identificar a voz de Deus entre tantos rumores do tempo presente. Por isso, antes de tudo, a palavra de Jesus exige escuta. Ouve, ó Israel. O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. E em seguida vai dizer o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Portanto, Jesus pede o amor a Deus com a mesma intensidade do amor de Deus por cada um de nós. É um amor intenso, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força. É preciso que coloquemos a mesma intensidade de amor que de Deus nós recebemos. Mas Jesus não para por aí. Jesus continua. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Portanto, o mandamento do amor a Deus está intimamente ligado ao mandamento do amor ao próximo. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, passa pelo amor ao nosso irmão e à nossa irmã que está ao nosso lado. O amor a Deus se verifica no nosso amor aos irmãos e irmãs. Tanto que no outro evangelho, o evangelho de São João, nos fala deste mandamento do amor como mandamento central. E o próprio apóstolo João chega a dizer em uma das suas cartas: quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e diz que ama o seu próximo, não ama o seu próximo, a quem vê, é mentiroso. Portanto, é preciso que nós nos coloquemos diante desta mensagem do Evangelho nos perguntando: sabemos dispensar amor com a mesma intensidade que Deus nos amou? E como diz o apóstolo João, se dissemos que amamos a Deus, a quem não vemos, mas não somos capazes de amar o nosso irmão, o próximo, a quem vemos, portanto, somos mentirosos. O amor a Deus se verifica no amor aos irmãos e irmãs. Por isso Jesus coloca aqui, lado a lado, o amor a Deus do amor aos irmãos e irmãs, o amor ao próximo. Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: o escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão em dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Isso aqui também é muito importante, porque muitas vezes para os judeus os holocaustos e sacrifícios eram colocados em primeiro lugar. E aqui este escriba reconhece, diante da resposta de Jesus, que o amor é mais importante do que os holocaustos e sacrifícios. E esta mensagem também é muito atual para nós. Os rituais que nós temos são importantes, sim, são importantes. Mas se nós não colocarmos o tempero do amor em tudo aquilo que nós realizamos, eles se esvaziam. Os rituais por si mesmos não têm significado. Por isso é que este escriba chega a essa compreensão de que o amor é mais importante do que os holocaustos e os sacrifícios. E é diante disso que Jesus olha para aquele homem, escriba, e diz assim: respondera com inteligência, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Portanto, meu irmão e minha irmã, é o amor que nos faz próximos do reino de Deus. Quando amamos, estamos construindo, permitindo que o projeto do reino de Deus revelado por Jesus cresça entre nós. Não nos esqueçamos qual é o mandamento primordial. O mandamento primordial é o amor. Amor a Deus com intensidade, a mesma intensidade com que Deus nos amou, e amar aos irmãos e irmãs. O amor a Deus passa pelo amor aos irmãos e irmãs. Que sejamos como este escriba, que diante da resposta de Jesus se abriu
e compreendeu que o amor é o dom supremo e que sem ele tudo mais perde o seu sentido. Aprendamos a amar como Jesus amou a sua igreja, amou cada um de nós, entregando a si mesmo para a nossa salvação. Querido irmão, querida irmã, não podemos terminar o nosso encontro de hoje sem verdadeiramente nos interrogar do mais íntimo do nosso coração. Tudo aquilo que nós falamos e fazemos, colocamos diante de nós o mandamento primordial, o mandamento do amor a Deus e do amor aos irmãos? É este o critério para a nossa vida? Portanto, é preciso que diante do Evangelho coloquemos como critério primordial para nós este mandamento. Tudo o que fizermos e tudo o que falarmos deve passar pelo critério do amor, e não qualquer amor, aquele mesmo amor com que Cristo nos amou, um amor irrevogável e um amor ilimitado. Por isso nos coloquemos diante do Divino Pai Eterno e façamos a nossa oração, concluindo este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, ajuda-nos a viver cada dia este mandamento primordial que Tu nos destes, amar a Ti com todo o nosso coração, com toda a força e com todo entendimento, e amar os nossos irmãos e irmãs. Que saibamos, ó Divino Pai Eterno, em tudo o que falamos e em tudo o que fizermos, colocar sempre o tempero do amor, e tudo se tornará diferente, e o Teu reino crescerá entre nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.